Primeiro oficial Bonnie falando. O avião está fora de controle! Não consigo controlá-lo! Primeiro oficial de reserva falando. Suba! 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 Primeiro oficial Bonnie falando. Estou tentando fazer isso com potência máxima há muito tempo! Comandante Dubois falando. Não! 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 Não deveríamos ter subido! O que você fez? 3 horas e 45 minutos antes. O voo da Air France, com 228 passageiros e tripulantes, decola do aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, com destino a Paris. Entre os passageiros estão pessoas de 30 países diferentes. Esse voo utilizou um avião muito avançado com um piloto automático altamente confiável, permitindo uma viagem tranquila de 12 horas com confiança em suas capacidades. No entanto, devido à longa distância, um piloto extra foi incluído para que a tripulação da cabine pudesse ter um tempo de descanso adequado. Apesar de todas essas precauções, um erro dos pilotos faz com que o avião incline repentinamente o nariz para cima e comece a descer ainda em voo. Os pilotos fazem todos os esforços possíveis para controlá-lo, mas o avião cai no oceano a uma velocidade de queda de 282 km por hora. Todas as 228 pessoas morreram tragicamente no local. Esse foi um dos acidentes mais chocantes e trágicos da história da Air France. O que aconteceu nesse voo, que fez com que ele caísse diretamente no oceano de uma altura de 38 metros? E apesar de haver 3 pilotos, que erros foram cometidos repetidamente na operação do avião? É isso que vamos explicar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Dessa forma, poderemos continuar trazendo histórias incríveis como essa. Então, vamos começar a história agora. Primeiro de junho de 2009. O voo 447 da Air France, em 1º de junho de 2009, se prepara para decolar do aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, para Paris, capital da França. O voo inclui 216 passageiros, 3 membros da tripulação e 9 tripulantes de cabine. Entre os 216 passageiros, há 126 homens, 82 mulheres e 8 crianças. O voo utiliza um Airbus A330-203, que apresenta tecnologia avançada e é o mais novo avião A330 da front da Air France naquele momento. Como esse é um voo de 12 horas e 45 minutos, 3 pilotos são designados em vez de 2 habituais. De acordo com as regras da Air France, os pilotos devem fazer uma pausa após 10 horas de serviço para se manterem descansados e realizarem suas tarefas com foco total. Portanto, o voo é comandado por Marc Dubois, de 58 anos, que tem 10.988 horas de voo de experiência, incluindo 1.700 horas no Airbus A330. Junto com ele está o primeiro oficial Pierre Cédric Bonnie, cuja esposa Isabelle também está no mesmo voo. O primeiro oficial tem 32 anos de idade e 2.936 horas de voo de experiência, incluindo 807 horas voando no Airbus A330. Na cabine de comando há também um primeiro oficial substituto, David Robert, que tem 37 anos de idade e 6.547 horas de voo de experiência. Assim como os outros pilotos, ele tem 4.479 horas de experiência em voos do Airbus A330. O tempo está perfeito para a decolagem, mas há grandes chances de o avião encontrar uma grande tempestade pela frente.
O voo cruzará a ilha do Equador, onde está localizada a Zona de Convergência Intertropical, ITCZ. Esse fenômeno climático ocorre onde os ventos alísios dos hemisférios norte e sul se encontram. Como resultado, tempestades, chuvas fortes e vários outros problemas são encontrados com frequência. Por esse motivo, a navegação por essa área fica bastante complexa. Os pilotos discutem isso com todos os membros da tripulação, e o processo de preparação do avião para a partida começa. Primeiro, o avião é reabastecido com um pouco de combustível extra adicionado para lidar com possíveis problemas de navegação em condições climáticas adversas. Em seguida, o avião é empurrado para longe dos portões e alinhado na direção correta da pista por meio de taxiamento. Pouco tempo depois, o voo recebe autorização para decolar. E o avião começa a acelerar na pista. Dessa forma, aumentando gradualmente a velocidade e partindo do Rio de Janeiro, o Air France 447 decola para Paris às 19h30. Dessa forma, aumentando gradualmente a velocidade e partindo do Rio de Janeiro, o Air France 447 decola para Paris às 19h30. Enquanto isso, os passageiros começam a se preparar para dormir, pois já é noite. Quando o avião atinge uma altitude de 20.000 pés, o piloto reserva vai para a cabine de repouso atrás da cabine de comando para descansar por 3 horas. Gradualmente, o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 35.000 pés e faz a transição do controle de tráfego aéreo de Brasília para o controle de tráfego aéreo de Recife. Recife é o último controle de tráfego aéreo com o qual o avião entra em contato enquanto continua seu voo. Depois disso, o Air France 447 entra no Oceano Atlântico e sai da cobertura do radar. No entanto, não é que o controle de tráfego não terá nenhuma informação sobre o avião depois que ele sair da cobertura do radar. Eles ainda podem monitorar sua localização sobre o oceano usando satélites. Nesse momento, o avião está entrando rapidamente no Oceano Atlântico em sua altitude de cruzeiro. Enquanto os pilotos discutem os perigos eminentes, ninguém fala sobre como lidar com eles. O avião está agora muito próximo da zona de convergência intertropical e o comandante recebe dados que indicam que o avião vai entrar em nuvens tempestuosas em breve. Entretanto, ele não está preocupado, pois isso não é novidade para ele. 4-4. Depois de algum tempo, o comandante aperta um botão para chamar o piloto substituto da cabine de descanso, entrega sua cadeira e vai descansar. O piloto substituto não está ciente do perigo iminente. E apesar de ter mais experiência, o comandante não informa sobre como lidar com as nuvens tempestuosas. Às 2h08, enquanto todos os passageiros estão dormindo profundamente, eles ouvem um barulho estranho, como se algo estivesse caindo continuamente sobre o avião. Em segundos, o ruído fica mais alto, causado pelo acúmulo de gelo no avião. No entanto, a aeronave ainda está em boas condições e voando na direção correta, sem nenhum problema. No entanto, às 2h10, as coisas começaram a dar errado quando o sistema de aceleração automática e o piloto automático do avião se desconectaram repentinamente. Em seguida, um alarme de advertência dispara na cabine de comando. Os pilotos ficam alarmados e confusos, se perguntando o que está acontecendo e por que o piloto automático foi desligado.
Na verdade, isso aconteceu porque cristais de gelo se acumularam no tubo pitot do lado de fora do avião. O tubo pitot é responsável por medir a velocidade do ar do avião. Quando os cristais de gelo o bloqueiam, ele não consegue fornecer medições precisas da velocidade do ar. Como resultado, o sistema de piloto automático recebe dados incorretos e é desativado. Embora existam mecanismos de aquecimento para derreter o gelo, se grandes cristais de gelo ficarem presos, até mesmo esses aquecedores podem parar de funcionar. Como resultado, vários problemas de funcionamento começam a aparecer no avião. Além disso, muitas funções de segurança como ângulo de ataque, ângulo de inclinação e proteção contra excesso de velocidade são desativadas. Em uma situação assim, o Air France 447 se torna altamente sensível, aumentando significativamente a probabilidade de perigo. Enquanto os pilotos na cabine de comando tentam entender a situação, uma forte rajada de vento empurra repentinamente o avião para a esquerda. Vários alarmes de advertência começam a soar na cabine de comando e o avião começa a descer. O primeiro oficial rapidamente assume o controle e usa o manche lateral do avião para tentar endireitá-lo. Mas em vez de endireitar, o avião fica ainda mais instável. O primeiro oficial, com uma pitada de pânico, tenta estabilizar o avião e colocá-lo na altitude correta. No entanto, as coisas continuam a se agravar. Devido ao cúmulo de gelo no tubo pitot, não só o modo de piloto automático é desligado, mas o computador de dados aéreos também começa a mostrar informações incorretas sobre a velocidade, altitude e temperatura do ar. Enquanto o primeiro oficial ainda está tentando levar o avião à altitude desejada, o aviso de stall começa. Entender o stall é fundamental aqui, pois ele desempenha um papel significativo no incidente todo. O stall ocorre quando o ângulo da asa em relação ao fluxo de ar fica tão acentuado que o ar não consegue fluir suavemente sobre a asa. Isso faz com que a asa perca sustentação e a aeronave começa a descer. Apesar dos esforços do primeiro oficial para gerenciar a situação, as coisas pioram e os alarmes de advertência na cabine de comando ficam ainda mais frequentes. Na tela do EICAS, 10 tipos diferentes de informações EICAS começam a aparecer para alertar a tripulação. No entanto, em pânico, o primeiro oficial não consegue se concentrar nesses alertas. Depois de revisar as informações, o piloto reserva informa que o sistema de aceleração automática foi desligado e é exibida uma mensagem para controlá-lo manualmente. Em vez de controlá-lo, o primeiro oficial desconecta o sistema de aceleração automática, fazendo com que o avião suba ainda mais rápido. Conforme as coisas se complicam cada vez mais, gerenciar a situação se torna um grande desafio para o primeiro oficial. Enquanto isso, as luzes de advertência na cabine de comando começam a piscar, indicando que se o avião não for estabilizado logo, eles poderão perder o controle. Após um esforço considerável, os dois pilotos finalmente superaram o problema do stall e respiraram aliviados. Mas após alguns segundos, o aviso de stall começa novamente. Porque o clima externo estava muito ruim e os sistemas internos estavam mostrando leituras erradas. Confiar nessas leituras e seguir em frente era perigoso. Além disso, como era noite, os pilotos não conseguiam ver nada do lado de fora para adivinhar como estava o tempo. Depois de receber novamente o aviso de stall, os dois pilotos entram em pânico e percebem que o avião está fora de seu controle. Dentro do avião, eles sentem muita turbulência e, apesar de se esforçarem muito, não conseguem manter a estabilidade. Assim, o piloto reserva pressiona rapidamente o botão de chamada para chamar o comandante para a cabine de comando. Enquanto isso, o primeiro oficial eleva o nariz do avião a 16 graus para evitar que ele caia. Esse é o ângulo em que o avião decola. Quando isso não funciona, o primeiro oficial tenta parar o avião usando o manche lateral, mas isso também não ajuda. Os dois pilotos tinham sido treinados para lidar com esse tipo de stall, mas nunca tinham enfrentado um na vida real.
Assim, eles tentam controlar o avião enquanto aguardam a chegada do comandante. A cabine de comando está recebendo diversos avisos continuamente, mas os pilotos estão tão assustados que não conseguem prestar atenção neles ou tomar as medidas corretas para lidar com eles. Depois de atingir uma altura de 38 mil pés, o avião começa a cair rapidamente em direção ao oceano. Lá dentro, há muita turbulência e os passageiros percebem que estão em uma situação crítica. Às 2 horas e 11 minutos e 32 segundos da madrugada, o primeiro oficial declara que o avião está completamente fora de seu controle. Alguns segundos depois, a parte dianteira do avião se inclina 11 graus para cima e começa a cair rapidamente. Em seguida, o aviso de stall na cabine de comando começa novamente. O primeiro oficial levanta rapidamente o nariz e o aviso cessa. Nesse momento, o avião está caindo a uma velocidade de 10 mil a 15 mil pés por minuto. Às 2 horas e 12 minutos e 10 segundos, o primeiro oficial puxa o manche lateral para trás novamente para subir, fazendo com que o avião se mova de forma errática, oscilando entre a direita e a esquerda. Enquanto isso, o comandante entra na cabine de comando e fica chocado com a situação. O piloto reserva, em pânico, pergunta ao comandante o que eles devem fazer para recuperar o controle do avião. Mas o comandante não sabe o que aconteceu antes da sua chegada, então ele responde que não sabe o que está acontecendo, mas que o avião está caindo muito rápido. Nesse momento, os 3 pilotos não têm nenhuma informação sobre a altitude do avião. Eles continuam tentando colocar o avião sob seu controle de todas as formas possíveis. O comandante diz ao primeiro oficial para usar o leme esquerdo para impedir que o avião se incline. Os 3 pilotos estão em uma situação de pânico, enquanto os passageiros também começam a orar por uma saída para esse problema. Alguns passageiros estão olhando nervosamente para a cabine de comando, enquanto outros tentam descobrir com a tripulação o que exatamente está acontecendo com eles. Em apenas alguns segundos, o avião atinge 10 mil pés, o que dificulta muito seu controle. O piloto reserva imediatamente assume o comando do avião do primeiro oficial e começa a trabalhar para estabilizá-lo. No entanto, ao mesmo tempo, o primeiro oficial também tenta controlá-lo usando o manche lateral, fazendo com que um alarme de entrada dupla dispare na cabine de comando. Como os 2 pilotos estavam fornecendo informações ao mesmo tempo, isso não afetou o avião. Em pânico, o primeiro oficial grita que agora eles estão caindo rapidamente. O piloto de emergência grita, "Sobe, sobe!", para tentar fazer o avião subir, mas agora já é tarde demais, pois o avião está completamente fora de controle. O oficial de reserva então pede para reiniciar o computador de controle de voo. Esse processo é normalmente usado em situações extremas para permitir que o computador seja religado e corrija quaisquer falhas. O comandante responde ao oficial de reserva que isso não fará nenhuma diferença. Ao ouvir isso, o piloto de reserva fica ainda mais ansioso e continua gritando, "Sobe, sobe!" O primeiro oficial então responde que eles posicionaram o avião para cima, mas que isso não está funcionando. Lentamente, o avião desce a uma altitude de 4 mil pés, deixando os pilotos ainda mais em pânico. O piloto reserva fornece comandos repetidamente, mas o primeiro oficial não abandona o controle, fazendo com que o alarme de entrada dupla dispare várias vezes na cabine de comando. Depois, o piloto reserva pede ao primeiro oficial que lhe dê o controle. O primeiro oficial responde, "Vá em frente, eu já dei o controle!" Mas a situação já havia se deteriorado, tanto que nada parecia funcionar. Sempre que tentavam consertar um problema, outro começava, e o conserto desse levava a um terceiro problema. Enquanto estavam lidando com esses problemas, o avião desceu a uma altitude de 2.500 pés. O primeiro oficial então puxa o manche lateral bruscamente para trás para tentar levantar o avião.
Mas então o primeiro oficial, em pânico, grita: Estamos caindo! O que está acontecendo? Em resposta, o comandante diz a ele para elevar o avião em 10 graus, e o piloto reserva tenta fazer isso. No entanto, como o primeiro oficial havia pressionado o botão de assumir o controle, os comandos do piloto substituto não surtiram efeito. O avião continua descendo em direção ao oceano em um ângulo de 45 graus e a uma velocidade de 10.000 pés por minuto. Ele chega tão perto da superfície que fica impossível subir de novo. Às 2 horas, 14 minutos e 28 segundos, o avião cai no Oceano Atlântico, se quebrando em milhares de pedaços. Todas as 228 pessoas a bordo perderam suas vidas no local. Enquanto isso, 4 centrais de controle de tráfego aéreo diferentes que monitoravam o avião perdem o contato com ele. Após a queda, eles tentam trocar informações sobre o avião entre si, mas não adianta. O rádio de alta frequência na área não está funcionando corretamente. Portanto, apesar dos esforços, eles não conseguem restabelecer o contato com o avião. Outros aviões que voam nessa rota também tentam entrar em contato com a Air France 447, mas sem sucesso. Também são feitos esforços para contatar o avião via satélite, mas sem sucesso. Finalmente, 2 dias depois, algumas partes do avião são vistas flutuando na água, o que leva a uma operação de busca na área. No dia seguinte, os corpos das vítimas e os destroços são recuperados. Embora os destroços tenham sido encontrados, a caixa preta do avião não foi recuperada, o que dificulta a determinação da causa do acidente. A busca pela caixa preta continua por muito tempo, sem sucesso. Por fim, é iniciada uma investigação em grande escala, que envolve a varredura de uma grande parte do oceano. Por fim, devido a todos esses esforços, após 2 anos, em 2 de abril de 2011, a caixa preta foi retirada de uma profundidade de 3,6 quilômetros. Depois disso, a história desse incidente veio à tona para o mundo, que acabei de contar para vocês. De acordo com o relatório, a causa do acidente foi um bloqueio nos tubos de pitot, o que levou ao mau funcionamento de vários sistemas. Como resultado, os tubos de pitot dos aviões foram reprojetados para evitar o bloqueio total em condições climáticas extremas. Além disso, os pilotos receberam um treinamento especial para lidar com essas condições climáticas, a fim de evitar acidentes semelhantes no futuro. Embora o mau funcionamento dos tubos de pitot tenha sido identificado como a principal causa do acidente, algumas pessoas acreditam que os pilotos inicialmente encararam a situação com muita leveza, o que levou a uma ação tardia e, por fim, ao acidente. O que você acha? Esse acidente ocorreu devido ao mau tempo e ao gelo que bloqueou o tubo pitot, ou foi um erro do piloto? Conte pra nós nos comentários. Isso é tudo por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Um abraço.